nós esperamos de todo o coração que esse exercício espiritual que estamos fazendo aqui, de leitura e reflexão das Escrituras, não seja um exercício perdido, né? Nós colhemos proveito disso, é sempre o nosso anelo, nosso desejo. Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Vamos ler a uma só voz, irmãos, esses 4 versículos das Escrituras? Vamos lá. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Senhor, leva-nos além da simples compreensão deste texto, porque nós que somos inteligentes, já entendemos o que sua palavra quer dizer, mas nós precisamos de mais do que isso. Precisamos ser movidos pelo Santo Espírito do Senhor a uma percepção muito mais profunda do que aquela meramente intelectual acerca da sua palavra. Nós sejamos conduzidos a uma mudança de vida, de caráter, de atitude, pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, apóstolo Paulo, obrigado, Diácono Sérgio Paulo. O apóstolo Paulo estava certo de que iria mais uma vez se encontrar com os irmãos de Filipos. Eu falei isso para os irmãos semana passada. Os crentes estavam orando por ele. Ele sabia que o trabalho ao qual o Senhor o havia chamado não tinha terminado aí. Então, ele tinha certa segurança para dizer que possivelmente iria se reencontrar com os irmãos de Filipos, ou pelo menos queria receber outras notícias a respeito deles. Consciente disso, o apóstolo Paulo então escreve aquele trecho que nós tratamos dele semana passada, onde o apóstolo diz aos irmãos: olha, se der para eu ir até aí, né, se eu estiver com vocês ou não, isso aí não vai fazer muita diferença, desde que vocês, né, cumpram aquele propósito para o qual vocês também foram chamados. Basicamente, o apóstolo Paulo diz a eles que eles foram chamados para viver por modo digno do Evangelho. E aí o apóstolo traz uma descrição daquilo que para ele seria uma vida digna, né, do Evangelho, viver por modo digno do Evangelho. Basicamente, Paulo diz: eu quero ouvir que vocês estão vivendo assim, 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 né? Que tipo de notícia eu quero ter da igreja de Filipos, né? Ou o que eu quero ver aí no dia que eu chegar, e se eu for até vocês, o que eu quero ver em vocês, né? Basicamente, Paulo diz a eles que queriam ver, ou saber que os crentes estavam firmes no só espírito, como a sua alma, lutando juntos. Ele queria ver que os crentes estavam a unidade da igreja. Ele queria perceber isso, ele queria receber notícias acerca de uma igreja que estava unida. Depois Paulo diz que queria também receber notícias de que os crentes de Filipos não eram crentes covardes, eles não se intimidavam com qualquer coisa. Na verdade, viver por modo digno do Evangelho para o apóstolo Paulo é viver de maneira corajosa, não é? Então ele não queria saber de crentes que estavam voltando atrás, retrocedendo em opiniões e posicionamentos cristãos, porque eles estavam com medo dessa ou daquela pessoa, dessa ou daquela circunstância. Paulo ainda completa, dizendo que os crentes, que essa certeza, que essa firmeza, brotaria da convicção que eles têm de salvação em Cristo Jesus. E essa convicção basicamente é a certeza de que tudo aquilo que os incrédulos dizem acerca de nós é um testemunho preciso de que nós somos salvos e eles não. Né? Aquilo que eles dizem contra a igreja é um testemunho que eles mesmos estão dando da radical diferença que há entre nós e eles, do caráter que há entre nós e eles. Eles podem dizer isso com
bastante segurança, e vou dizer isso sempre no intuito de nos diminuir. Mas Paulo diz, é exatamente essa a intenção e esse esforço continuado que eles têm de diminuir, de denegrir o nosso caráter, que prova, né, a nossa qualidade, a nossa condição em relação a Deus. E por fim, o apóstolo Paulo lembra os crentes de que viver por modo digno do Evangelho, além de ser uma vida de convicção, de fé inabalável, firme, não amedrontada, não acovardada jamais, e unida, era também uma vida consciente de que a igreja não foi chamada para privilégios materiais e históricos e seculares. A igreja, a genuína igreja do Senhor, foi chamada para ser perseguida, né? É uma igreja que recebeu de Deus, isso Paulo chama de essa graça, de padecer por Cristo Jesus. Então, quando o crente padece por Cristo, e ele diz, esse é o combate que vocês viram em mim e que vocês ainda ouvem que eu tenho, afinal de contas, eu estou preso aqui, enquanto vocês estão aí soltos, livres, né? Vocês sabem que não é alguém que está falando, estimulando as pessoas a fazer uma coisa que ele nunca vivenciou, que ele nem sabe o que é, sofrer com Jesus, né? Então Paulo tem autoridade para dizer o que diz, e ele fala, ele chama isso de graça. Ele não diz que isso era uma maldição, ele não fala que isso é uma perseguição, ele diz, é a graça de Deus sobre mim e sobre vocês, padecer por Cristo Jesus. Pois bem, agora o apóstolo Paulo, que está falando com essa igreja, que ele deseja que se mantenha assim, com esse caráter, se volta para a igreja agora pensando em como os crentes o consideravam. Paulo tinha certeza de que os crentes de Filipos nutriam por ele uma certa admiração. Os crentes de Filipos tinham pelo apóstolo Paulo um certo respeito. Isso é muito bom. Mas o apóstolo Paulo, então, faz aqui uma sentença introdutória muito interessante, quando ele diz assim aos crentes: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, acho que o apóstolo estabelece uma série de condicionais. É como se ele dissesse assim: vocês realmente têm esse apreço por mim? Essa exortação, irmãos, é uma espécie de consolação. Os crentes de Filipos estavam preocupados em consolar o apóstolo que estava preso. Ele diz: isso é verdadeiro? Essa exortação em Cristo, é verdadeiro isso? É honesto isso da parte de vocês? Paulo diz: essa consolação que eu estou recebendo de vocês é honesta? É sincera? Esses entranhados afetos, esses afetos que vêm das entranhas, o centro das emoções na cultura judaica não é o coração, são as tripas, Por isso a expressão, os entranhados afetos, são afetos que vêm de dentro das suas entranhas. Se há realmente esse ímpeto pela misericórdia, se há da parte de vocês todo esse zelo, todo esse cuidado para comigo, se isto é verdadeiro, então vocês precisam cumprir algumas condicionais para mim. Para que isto seja manifesto como realidade, e não somente como mero sentimentalismo, então eu preciso que vocês mostrem que isso é real. Se realmente tudo isto que a aparência sugere é verdadeiro, ou que as palavras de Epafrodito disseram, ou que a oferta que vocês mandaram para mim sugere, porque eles haviam enviado uma oferta para o apóstolo Paulo, se isto é verdadeiro, se há realmente alguma exortação em Cristo, se há consolação de amor, ou alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria. Vocês já me deixaram muito felizes. Ele vai confessar isso mais adiante na carta. Fiquei muito feliz de ter recebido as ofertas, fiquei muito feliz de ter recebido notícias de como a igreja está, mas a minha alegria não está completa. Como pai da igreja, como fundador da igreja, como alguém que ama vocês, que conhece vocês, eu quero saber se tudo isto
é verdadeiro. Porque, vamos concordar, irmãos, qualquer um de nós aqui pode enviar oferta missionária para uma pessoa que a gente nunca viu, com a qual a gente não tem relacionamento nenhum, pela qual a gente não tem apreço nenhum. Não é muito difícil, apesar de que, às vezes, para alguns não é muito difícil você tirar 10, 20, 30 reais, 50 reais, colocar no gasofilácio ou pôr no envelope e dizer oferta missionária e entregar. Isso não é a parte mais difícil. Para crentes pobres, como a igreja de Filipos, certamente foi um sacrifício. Paulo sabe que para eles deve ter sido muito dispendioso poder desprender esse recurso financeiro, mas o apóstolo Paulo quer que a igreja dê provas de que eles são capazes de ir além disso. Então o apóstolo Paulo diz isso: completar minha alegria. E como completar a alegria de um líder da igreja, do pai da igreja, do fundador da igreja de Filipos, que amava tanto aquela igreja? Como seria possível? Qual o caminho? Que tipo de atitude os crentes precisariam ter para que esse irmão, mesmo preso, estivesse feliz, não porque recebeu uma oferta em dinheiro, mas feliz porque sabia do caráter de sua igreja? Que tipo de demonstração esses crentes deveriam dar? Paulo diz, na verdade Paulo repete o que ele tinha acabado de dizer anteriormente. Paulo diz aos crentes: de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vocês querem realmente, Paulo diz aos filipenses, que a minha alegria seja completa? Vocês querem mesmo que eu tenha mais do que um alívio financeiro, que eu tenha alegria plena em Cristo, consolação em Cristo, exortação em Cristo? É isso que vocês querem? Vocês querem me ver animado apesar de eu estar encarcerado? Completa a minha alegria, irmãos. E uma coisa que me deixará muito feliz será saber que vocês, crentes, pensam a mesma coisa, que vocês têm o mesmo amor, que vocês são unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Basicamente, como eu disse, que Paulo estava se repetindo. Paulo diz: união, união, união. São 3 sentenças que aparecem aqui. O português pode nos trair e levar-nos a acreditar que são 4, mas não. Porque essa última sentença, tendo, esse que nós traduzimos como gerúndio, é uma frase que está intimamente relacionada com a anterior, não é independente. É como se unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, tá? É a forma como essa união de alma deve acontecer, tendo o mesmo sentimento. Basicamente, Paulo voltou àquilo que ele disse sobre o que é viver por modo digno do Evangelho. Paulo diz que a mente de vocês e o coração de vocês esteja unido, que vocês sejam capazes de ter acordo naquilo que vocês pensam, os raciocínios de vocês. O modo que vocês verem a vida, lerem a vida, interpretarem a vida deve ser igual. E a forma como vocês respondem a essa leitura, a forma como vocês reagem à vida deve ser igual. Não deve haver divergência de pensamento e nem de sentimento no meio da igreja. Isso é algo incompatível com o caráter cristão, e Paulo diz: isso haveria de entristecê-lo. Qual seria o valor real da oferta que a igreja encaminhou ao apóstolo Paulo, se ele recebesse junto com a oferta a notícia de que
O próprio recolhimento da oferta já foi uma guerra na igreja, porque metade da igreja nem concordava de dar a ele a oferta. Tem para mim que o apóstolo Paulo diria: pode voltar com isso, não quero. Eu não vivo disso. Imagine se o apóstolo Paulo recebesse junto com a oferta a notícia de que por causa da oferta alguns irmãos resolveram que não vão conversar mais uns com os outros. Paulo diria: não quero essa oferta. Acima do recurso financeiro, isso me alegra. Paulo sabia: eu preciso, eu não estou menosprezando e desprezando, mas Paulo diz: isso não é a minha alegria completa. Engana-se quem acredita que o verdadeiro ministro de Deus está satisfeito por receber bom salário. Esses são os mercenários. Os ministros estarão felizes no dia em que mesmo uma igreja pobre for capaz de viver unida. O bom ministro estará feliz em passar fome com uma igreja genuinamente cristã. Muitos já fizeram isso. Estou feliz, mas não completamente feliz. Teremos aqui nessa carta um exemplo ainda, Paulo dando, de que isso era necessário ser dito para os crentes de Filipos. Afinal de contas, havia, infelizmente, irmãos e irmãs, duas irmãs dentro dessa igreja, que não conseguiam viver bem, não conseguiam ter um convívio cristão de fato. É possível que essas irmãs, ao serem convocadas para ofertarem em favor do apóstolo Paulo, tenham trazido suas ofertas também, cada um depositado de coração, porque ambas amavam ao apóstolo, mas eram incapazes de se amar. Paulo diz: receba a oferta de vocês com alegria, mais alegria ainda no dia que eu receber a notícia de que vocês são capazes de ser crentes, de viverem bem, pensar concordemente. Paulo volta sempre a essa tecla: rogo a Evódia e a Síntia, penseis concordemente no Senhor. União, união, união. Porque as melhores obras de uma igreja desunida serão, no fim das contas, obra nenhuma. Paulo diz ainda, versículo de número 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nossa igreja, graças ao bom Deus, é uma igreja de pessoas que tem certa cultura. A imensa maioria dos nossos crentes são crentes que tiveram a oportunidade de acessar a escola. Isso também é muito também em razão do fato de que é um princípio reformado a ideia da instrução. Um dos lemas da igreja reformada, do movimento reformado, é uma igreja, uma escola. Sempre foi assim. A igreja presbiteriana do Brasil nasceu com essa mentalidade. Antes de se ter uma igreja no Brasil, nós tivemos uma escola dominical. Isso é muito bom, mas isso é muito ruim também. Porque, infelizmente, há pessoas que não sabem lidar com isso, que não têm um caráter muito cristão na hora de lidar com essa questão. E elas acreditam que o fato de serem mais cultas faz delas crentes melhores do que os outros. E essas pessoas são levadas a acreditar que as suas opiniões valem mais do que as dos outros, porque eles têm um diploma na parede e os outros não têm. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja tradicionalmente instalada numa cidade, na verdade, onde a tradição grega é muito forte. Filipos, inclusive leva o nome do pai do Alexandre o Grande, Filipe II.
pai do grande Alexandre, o Alexandre o famoso, né? Conhecido como Alexandre o Grande, né? Esse nome é por causa disso, é uma homenagem. É um centro da cultura grega. Tá? Então, crente culto nessa igreja, certamente haveria alguns. Sempre houve, na verdade, crentes cultos. Você vai a Atos capítulo 13, antes ainda do início da viagem missionária. Atos 13 começa precisamente com o chamado que o Espírito Santo faz ao apóstolo Paulo e Barnabé para que eles façam a primeira viagem missionária. Antes disso, Lucas já estava dizendo que havia em Antioquia profetas e mestres. A igreja sempre teve pessoas cultíssimas. E eles dão uma lista. Alguns deles eram pessoas da mais fina estirpe, não é? Havia um sujeito lá que inclusive era irmão de leite do próprio imperador Herodes. Não era uma pessoa qualquer. A igreja sempre foi assim. Louvado seja Deus por isso. Isso é uma dádiva dos céus, isso é uma bênção de Deus. Bênção para nós presbiterianos sermos parte de uma igreja que cultiva essa mesma herança. Uma igreja que tem na sua constituição exigência para que os pastores tenham conhecimento de cultura geral. Percebam, isso é uma bênção. Mas isso não pode ser nada mais do que uma bênção. Paulo se preocupado com isso. Ele conhece o exemplo dos crentes de Corinto, outra igreja onde havia gente com todo tipo de capacitação, de instrução, de habilidade, de talento, de dom, se você pudesse imaginar. E a única coisa que os crentes conseguiam, com toda essa capacitação que tinham, com toda essa bênção que tinham, o máximo que eles conseguiam era se engalfinhar e ficarem brigando para ver quem é que falava mais em línguas. Nós temos uma igreja que, infelizmente, há situações de igrejas que vão trocar de pastor. As exigências da igreja, nós temos um pastor que tem pelo menos doutorado, mestrado, se não doutorado. Precisa ter mestrado, precisa falar uma outra língua, precisa. E aí você vai vendo as exigências. A igreja não exige que o pastor leia a Bíblia toda. A igreja não exige que o pastor tenha pelo menos uma vida de oração mínima de tantas horas por semana. A igreja, eles não são igreja, irmão. É uma empresa com placa de igreja. Entende isso? Nós, todos aqui, especialmente a liderança, somos muito tentados a acreditar que isso vai fazer diferença. E não faz. Não faz. O que não falta na Europa são pastores com mestrado, doutorado, pós-doutorado em grego, hebraico, tudo que você imaginar. E a coisa mais difícil que tem de ser encontrada numa Inglaterra da vida é uma igreja evangélica funcionando, com seus doutores e tudo mais, porque isso não vai resolver o problema da igreja. Assim como os crentes, os membros da igreja precisam entender que isso também é uma grande balela, isso é uma bobagem, isso é um engodo. O engodo do slogan, a educação é a saída para a pobreza. Isso é estupidez. Saída para a pobreza é a misericórdia de Deus, é a compaixão dos crentes, é a unidade da igreja. Isso aqui é saída. A educação liberta o ser humano. Mas quando eu vou à Escritura, a Escritura diz: se o Filho te libertar. Educação liberta ninguém, educação escraviza você em outra coisa. Cristo te liberta, inclusive da educação. Então, isso aqui não é um culto à ignorância, isso é um culto ao Senhor, que antes de qualquer coisa quer da sua igreja, que a sua igreja seja humilde. Humilde. Quantos doutores faziam parte do colégio apostólico? O homem mais culto do colégio apostólico era um traidor. A cultura é muito importante para nós, mas ela não é tudo. Especialmente a cultura não será nada no dia em que o culto começar.
comecei a achar que é mais crente do que o outro. No dia que o crente disser, eu não vou lá na igreja hoje não, porque quem vai pregar é um presbítero. Seu cristianismo já morreu. Ah, o fulano lê tudo errado. É isso realmente que está cativando sua atenção? A leitura do irmão não é o texto, é a leitura que ele faz do texto. Você está preso na coisa errada. O apóstolo Paulo diz, a nossa atenção deve ser levada cativa a Cristo Jesus. E quando isso acontecer, então nós estaremos dispostos e prontos para completarmos a alegria, como Paulo disse aqui aos Filipenses, completar a minha alegria, como? União, 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 em segundo lugar, humildade, crentes, humildade nas ações, nos relacionamentos, no convívio de uns com os outros. Em Filipos, talvez não fosse essa necessidade, mas nossas igrejas têm dilemas de todos os tipos. Crentes que se consideram mais do que os outros porque a sua roupa é melhor, porque compra roupa de marca que o outro não tem. Crentes que se consideram melhores porque o carro dele é mais novo, é melhor. Crentes que se consideram melhores porque a casa dele é melhor. Paulo diz, um crente tem que olhar para o outro, seja quem for esse outro, e ver no outro alguém maior que ele, independentemente do caráter financeiro, do status que esse outro tem. Não é isso que vai definir a igreja. Até porque, irmãos, Paulo está dizendo isso, porque enquanto isso não acontecer, não haverá unidade, não haverá. Como vai haver união num ambiente onde todo mundo é maior do que todo mundo sabe mais? Como é que a igreja vai conduzir aqui o departamento de música? O tecladista acha que toca mais que todo mundo, mas o baixista acha que toca mais do que o tecladista e os demais, mas o guitarrista também acha que toca mais que todo mundo. O que vai acontecer no final? Uma favela musical, que a gente costuma dizer. Não há acordo. Aí sabe o que acontece? Eles podem até ser muito bons tocadores, mas a competição é tão grande que não acontece aquilo que é elemento essencial na música, a harmonia. Eles não conseguem harmonizar, todo mundo toca demais, quando deveriam tocar o suficiente para compor uma harmonia prazerosa. Isso é igreja. Então, tem um crente que é mais pedagogo do que o outro crente, tem um crente que é mais isso do que o outro crente, tem, todo mundo é mais do que todo mundo em tudo. E a igreja, de mal a pior, faz um eventozinho simples, não consegue congregar todo mundo. Por quê? Porque tem sempre um sabidão que não vai, porque ele não concordou com o jeito que decidiram que ia ser feito. O jeito dele, que sabe mais, ia ser melhor. Percebe? Enquanto não formos capazes de sermos humildes de fato, não vai haver unidade. Não tem unidade, ela já acabou. E ela não é culpa do outro, é culpa minha. A humildade também é o caminho para a última sentença que o apóstolo Paulo diz. Paulo diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Altruísmo. Altruísmo. Todos os dilemas sensíveis que você possa imaginar na vida da igreja se resolvem com altruísmo. Todos. Vale mencionar aqui, nós vamos abordar futuramente de forma mais detida esse assunto, este outros. Mas quando você se perguntar, coisa simples, esse corte de cabelo, faço ou não faço? A resposta não está em você, não pode estar em você. Essa roupa, visto ou não visto? Essa tatuagem, faço ou não faço? Esse bico, põe ou não põe? Essa bebida, tomo ou não tomo? Percebe que são questões que a gente considera questões muito
incapaz de pensar no outro. É porque ele está pensando apenas o seguinte: não, eu quero, eu vou fazer, não tem problema nenhum, eu sou livre em Cristo Jesus, é eu do começo ao fim do raciocínio. Quando o apóstolo Paulo, a Escritura, Cristo Jesus, sempre diz à igreja: saia de você, fuja de você, você é o seu problema, você é uma desgraça, você vai se arruinar. O que é que um homem conseguiu ao longo de toda a sua história, fazendo as coisas do seu jeito? Somente se arruinar uma vez após a outra. Os irmãos não devem ter notado, mas nós lemos semana passada e essa semana 2 textos que ilustram perfeitamente isso que nós estamos vendo aqui. Nós lemos no momento de contrição, nós lemos Gênesis 13 e hoje nós lemos Gênesis 18. Nós lemos o texto que mostra o primeiro contato de Ló com os sodomitas. E depois nós lemos o último texto, o texto onde está mostrando o desfecho da história. Basicamente, o que a Escritura está dizendo: preste atenção nas coisas que você vai fazer, tome conselho com os indivíduos que são mais velhos, são mais experientes, porque nem sempre aquele lugar bonito que você vê é um bom lugar para se viver. E Sodoma é uma demonstração perfeita disso. Ló nunca se preocupou de perguntar sobre o povo que vivia naquele lugar, se o convívio seria bom, se não seria. Ele olhou para a campina, era tudo verde, tudo bacana, eu vou para lá. É assim que a maioria dos crentes, infelizmente, tem conduzido suas vidas. Era assim que alguns crentes em Filipos estavam conduzindo suas vidas, e Paulo estava preocupado com isso. Paulo diz: a oferta me deixou muito feliz, mas não me deixou completamente feliz, porque eu sei que há perigos no meio da igreja, eu sei que há nessa igreja a possibilidade da desunião entre os crentes, eu sei que há nessa igreja crentes arrogantes que se acham mais do que os outros crentes, eu sei que há nessa igreja uma dificuldade muito grande entre os crentes de respeitarem uns aos outros, de considerarem o lugar do outro, de considerarem a fraqueza do outro, fraqueza intelectual, fraqueza emocional. Eu sei que há nessa igreja aqueles crentes que dizem: não me interessa o que ele pensa. Eu sei que há. Enquanto eu tiver essa convicção, eu não estarei completamente feliz, eu estarei suprido, não vai me faltar nada materialmente, mas não estarei feliz, não posso estar completamente alegre. Minha alegria será sempre parcial. Chegamos ao mês de dezembro. Dia 17 de dezembro é dia do pastor, meio do ano é o pessoal dará para desejar feliz dia do pastor, né? No dia do pastor Batista, né? Eu recebo um monte de mensagem, né? No dia do pastor Batista. Mas chega fim de ano, chega a hora dos irmãos fazerem bem, prestar alguma homenagem aos seus pastores. A igreja, os crentes presbiterianos guardam essa tradição. Essa é uma tradição tão forte que, por causa dela, nós, pastores, costumamos gozar de um benefício financeiro, inclusive, né? No meio secular é chamado gratificação natalina, né? Ou 13º, né? Isso o irmão sindicalista aqui vai saber, o nome técnico é gratificação natalina, né? O nome que aparece lá no Olerite, né? Olerite é coisa de 12, quando chega. Os pastores recebem uma gratificação pelo dia do pastor, basicamente a mesma coisa, né? O nome técnico é esse. Bom demais, irmãos, louvado seja Deus. A gente fica muito satisfeito, então o pastor fica, mas a gente fica plenamente satisfeito? Nem sempre. Porque antes de qualquer situação, eu quero que você, membro de Jardim Laguna, não só de Jardim Laguna, de repente você se transfere lá para outra igreja, ou você está visitando a gente aqui, você entenda definitivamente uma coisa: a não ser que o seu pastor seja só um mercenário, ele nunca estará plenamente feliz só porque financeiramente
a igreja vai bem, a igreja cumpre com seus compromissos. Nunca estará. O pastor, de fato, só estará satisfeito no dia que o seu rebanho estiver pacificado, unido, no dia que o seu rebanho estiver saudável. Jacó trabalhou 20 anos pastoreando um rebanho que nem dele era. 20 anos. Nunca comeu nada que aquele rebanho produziu. Nunca. Mas saiu de lá com a consciência de que o seu dever estava cumprido. Quando saiu de lá e o seu sogro foi procurá-lo, ele pôde levantar a cabeça e dizer: você sabe que eu cuidei do seu rebanho melhor até do que cuidei de mim. E você sabe que você nunca fez nada em troca disso que estivesse minimamente à altura, porque acima de tudo o pastor trabalha pela ovelha. O que ele quer ver é ovelha saudável, não quer dinheiro de ovelha, não quer presente de ovelha em primeira instância, não quer, não é isso. A gente recebe com muita alegria, louvamos a Deus pela sua dedicação, pelo seu coração aberto, pelo amor, pelo zelo que vocês demonstram pelo pastor, pela família, tudo mais. A gente fica feliz, fica satisfeito, mas plenamente feliz a gente fica quando dois crentes são capazes de visitar um ao outro, quando dois crentes são capazes de sentar depois de um culto, depois da escola dominical, ou na hora de cafezinho, parar para bater um papo. Quando dois crentes são capazes de sorrir um para o outro, quando dois crentes não saem da igreja carregando ódio no coração. É isso que alegra de verdade. Enquanto isso não acontece, o recurso financeiro vai ser 20, 30% só da nossa alegria. E o pastor que passar por uma igreja e ficar 10, 20, 30 anos, seja quanto tempo for, e não conseguir ver no seu rebanho essa saúde, de fato, pode sair rico da igreja e vai sair pobre por dentro. Seu coração vai ser um coração de um homem derrotado. Tenha certeza disso. É isso que vai ter dentro da sua alma. Eu fracassei, eu falhei. Que o Senhor tenha compaixão de todos nós em nome de Jesus. Que nós sejamos capazes de demonstrar de um modo vivo e real a nossa decisão de fazer com que nossa igreja seja uma igreja saudável, unida, humilde, altruísta. E nisso, irmãos, com toda certeza, pastor, presbíteros, conselho, estaremos muito, muito felizes, plenamente felizes, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor, cuida do seu povo, Senhor, em nome de Jesus. Usa as nossas vidas para isso. Dá-nos graça, dá-nos amor pelo seu povo, zelo pelas ovelhas que são tuas, em nome de Jesus. Que nós sejamos todos aqui capazes de estar acima, Senhor, de tantas falhas de caráter que acompanham a nossa natureza caída, entre elas nossa dificuldade de sermos humildes, a impossibilidade de sermos humildes naturalmente, a nossa dificuldade de simplesmente entender que o outro é mais importante do que nós, de sermos altruístas. E às vezes, Senhor, a incapacidade quase irreconciliável que nós temos de sermos unidos, de estarmos mais do que juntos num lugar, estarmos juntos em uma alma, em um pensamento. Tem compaixão de nós que frequentamos a mesma igreja, mas que de coração não somos a mesma igreja. Tem compaixão de nós, Senhor, que tão insistentemente, às vezes, promovemos a dissensão no meio do corpo do Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a promover a unidade, humildade e altruísmo no meio do seu povo, para a glória do nome do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor repouse sobre a sua vida hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Vamos
mostrar